ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou a paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se, foi para casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abizerritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalaíns. Cultuando-os, ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinham livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isso é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu li tua palavra nessa hora. Nesse momento eu peço que o teu Espírito, Senhor, venha sobre este culto. Ó Pai, que teu Espírito Santo, Pai, venha passar sobre nós, nos tocando de uma forma sobrenatural. Senhor, lança luz sobre o texto aqui lido. Que a exposição dessa palavra venha a ser entendível aos nossos olhos, que nós venhamos ouvir a tua voz, que o nosso coração venha queimar por ti, Senhor, e que essa palavra, a aplicação dessa palavra, venha falar ao nosso coração. Senhor, quebra toda resistência em nosso meio. Senhor, quebra toda distração, toda mente que está longe de ti, Senhor, traga para ti nessa hora, todo o coração que está endurecido, que venha ser fortalecido, queimado pela tua palavra, para que receba a espada da verdade, que perfura como uma espada de dois gumes, ó Deus, que revela a verdade, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Irmãos, nós chegamos na última pregação a respeito da vida de Gideão. Então nós vimos que lá no capítulo 6, a partir do 6, que o povo de Israel, infelizmente, tinham voltado para a idolatria. Então esse povo, eles clamaram a Deus, eles buscaram a Deus, não porque eles tinham se arrependido, mas porque eles tinham remorso dentro de si. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, mas estavam preocupados com a consequência do pecado, porque o pecado tinha trago a eles muitas consequências. Deus então, como de costume, levantava um juiz, mas dessa vez Deus não levanta um juiz, Deus levanta um profeta. E esse profeta então, ele fala para o povo: olha, você está nessa situação por causa da idolatria, por causa do pecado de vocês, arrependam-se, volta para a aliança do Senhor. Deus em seguida levanta um juiz, um homem covarde, um homem que é da tribo de Manassés, uma das menores tribos da família de Manassés, a menor família, os Abizerritas. Ele levanta Gideão, o mais fraco, um homem que estava colhendo trigo no lugar de uvas, que se colhe uvas por medo do inimigo. Deus pega aquele homem, Deus dá muitos sinais, Deus opera maravilhas, e Deus transforma aquele homem covarde num poderoso guerreiro. Nós vimos também na história de Gideão, que aquele homem agora, chamado por Deus, com um chamado queimando no coração, esse homem convoca Israel para uma guerra, 32 mil homens do lado de Gideão, contra 135 mil do lado de Midian. Vencer 32 mil contra 132 mil já seria um milagre, mas para que ele não se orgulhasse, Deus reduz 32 mil a apenas 300. Esses 300 vai para a guerra não com espada, não pela força, mas eles vão para a guerra com uma tocha, com um vaso e com uma trombeta. E é por meio desses instrumentos, que não é de guerra, que Deus usa
para vencer os inimigos. Agora Gideão conquistou, agora Gideão alcançou sucesso, agora Gideão está perseguindo o restante dos seus inimigos. Então Gideão, ele convoca Efraim. Efraim, que é irmão de Manassés, filho de José, no qual se tornou a principal tribo. Esses homens perseguem alguns príncipes do Midianitas. Mas eles chegam diante de Gideão agora e perguntam: Gideão, o que você fez? Por que na hora da batalha, Gideão, você não nos convocou? Você não nos chamou, Gideão. Nós queríamos estar lá, nós queríamos estar no embate. Afinal, nós somos a principal tribo. Nós vamos ver hoje que Gideão tem o anticlímax, ou seja, semana passada nós ficamos empolgados, nós ficamos lá em cima com o que Deus fez por Gideão, mas agora nós veremos o fracasso desse homem. E o tema da minha mensagem é o perigo do sucesso. Fala assim comigo: o perigo do sucesso. Eu quero dizer para você, meu irmão, há mais perigo no seu sucesso do que no seu fracasso. Há mais perigo quando você está na crista da onda, quando você conquista, quando você está lá em cima, do que quando você está passando por lutas. Há mais perigo quando você está avançando, quando você está tendo conquistas, quando você está sendo abençoado, do que quando você está passando por lutas. Foi isso que aconteceu com Gideão, irmãos. E que nessa palavra o Senhor abre os nossos olhos, porque diante de nós temos um grande perigo. Quantos irmãos cultuavam conosco, estavam aqui conosco, passando na pindaíba, desempregado, família doente, mas só foi Deus abrir uma porta de emprego. Só foi Deus abençoar com casamento, ele escafedeu-se. Já ouviu essa expressão? Desapareceu, nunca mais esteve aqui entre nós. Não é porque morreu não, é porque esqueceu do nome do Senhor no meio do sucesso. Quantos são humildes? Quantos são pessoas humildes? Até que alguém promove ele a um cargo. Até que alguém coloca ele numa posição legal. Quantos são humildes? Quando ele está na luta, quando ele está passando dificuldade. Mas quando Deus o abençoa, ele esquece quem deu a vitória para ele. Muitos não estão aqui hoje, não é porque estão passando por lutas. Muitos não estão aqui hoje é porque tiveram sucesso. É porque conquistaram. Que o Senhor nos livre do perigo do sucesso. Primeira coisa, o primeiro perigo, é o perigo de buscar os holofotes, irmãos. É o perigo de nós buscarmos os holofotes. Leia comigo, por favor, Juízes 8, do 1 ao 3. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Veja bem, Efraim era a principal tribo do norte, só perdia para Judá, a tribo do sul. Lá em Efraim estava o principal local de culto, os dois principais locais de culto, Betel e Siló, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a tenda, onde estava o centro o Santo dos Santos, onde as pessoas faziam peregrinação. Eles ajudaram Baraque, eles ajudaram Débora, eles ajudaram Eude. Agora me diz, Gideão, quem é você, Gideão, para não nos chamar para a batalha? Como assim no dia da celebração você não me convidou, Gideão? Primeira coisa que nós vemos é que os efraimitas ficaram com ciúmes. E o ciúme é a busca da sua própria glória. Eles não queriam a glória de Deus, mas eles não queriam ficar fora da batalha. Segunda coisa que nós vimos é que Gideão sabia do tamanho do ego dos efraimitas. E você sabe como você acalma alguém egoísta, alguém que se acha? Elogio. Elogie. Você quer ver um egoísta nervoso? Elogie ele, fala que ele está bonito. Quando o egoísta ficar bravo com você, você fala assim: irmão, você é tão lindo, não fica assim não. Na hora ele abre um sorriso para você. O que Gideão diz no versículo 2, irmãos? Diz assim, 8:2. Ele, porém, lhe respondeu: que é isso que eu fiz em comparação com o que você fez?
Rapaz, eu venci lá um soldadozinho, você venceu os príncipes. Olha, o resto da sua colheita é melhor do que a minha. Aí sabe o que os efraimitas fez? Ficaram felizes. Cuidado quando você está nervoso, com ciúme, bravinho, porque ninguém te chamou para celebração, ninguém te chamou para o holofote, e aí você fala, o que você fez? Por que isso? Você fala, irmão, você é tão maravilhoso. Você é top, você é a última Coca-Cola do deserto, você é a última bolacha do pacote, irmão. Quem sou eu perto de você? É que eu não quis nem te incomodar. Aí ele fala, tá bom então, obrigado, você me convenceu. Porque presta atenção, irmãos. O grande perigo é nós deixarmos de buscar a glória de Deus. E nós queremos buscar a nossa própria glória. Nós não devemos buscar o destaque para nós. Não devemos buscar o holofote para nós. A terceira situação é que Gideão tratou os efraimitas com tolerância e diplomacia. Mas o povo de Sucote, ele vai tratar com vingança. Por quê? Porque o seu tratamento não era sincero. Sabe por que Gideão tratou Efraim desse jeito? Porque Efraim era mais poderoso do que ele. Eu quero te fazer algumas aplicações aqui. Existem situações da nossa vida que nós ficamos com ciúme porque não nos chamaram para participar de um momento de celebração ou holofotes? Eu lembro que eu tinha uma célula e eu estava começando esse trabalho com a célula, quando eu estava lá em Mauá. Era uma célula na comunidade, numa favela. E nós começamos a célula começou a avançar, e lá tinha um momento de honra aos líderes. Só que a minha célula ainda não tinha muitas pessoas batizadas. Tinha muita gente, mas não batizada. E aí, de repente, tinha um momento de honra, de chamar as pessoas lá na frente que multiplicou, para orar por elas e presenteá-las. Aí teve uma irmã que sumiu da célula. Desapareceu da célula. E aí depois, irmão, por que você saiu da igreja? Ah, porque você não foi chamado lá na frente. Existem situações da sua vida que você fica com ciúmes, bravinho, chateadinho, porque não te deram atenção, porque você não foi colocado em destaque? Não precisa me responder. Existem situações na nossa vida que nós tratamos as pessoas de forma diferente, de acordo com a posição e o poder delas. Então, com seu chefe, você é tão gentil. Oh, chefinho, feliz segunda-feira, chefinho, que a sua segunda-feira seja maravilhosa. Mas com sua mulher você é um cavalo. Com seu marido, com seu filho, então. Nós tratamos as pessoas de forma diferente, porque nós sabemos que ela tem poder maior do que nós, irmãos. Nós tratamos as pessoas de acordo com a sua posição. Se nós fazemos isso, nós estamos buscando o holofote para nós, glória para nós, destaque para nós, irmãos. O Evangelho não nos chama a isso. O Evangelho não nos chama a estar no centro. Deixa eu te falar, Jesus disse que o Espírito Santo não apontaria para nós. Jesus disse que o Espírito Santo apontaria para Jesus. O Espírito Santo não veio para colocar você debaixo de um holofote, debaixo de um destaque. O Espírito Santo veio para colocar Jesus em destaque. O Espírito Santo veio para demonstrar a glória de Jesus. Ah, pastor, nessa igreja não estou aparecendo. Que bom para você. Porque é Cristo que tem que aparecer aqui. É Jesus que tem que aparecer entre nós. Veja bem, o Espírito não veio para apontar para nós. Você sabia que ele não veio nem para apontar para si mesmo? Ele veio para apontar para Jesus. Eu quero te contar algo. Você não é o centro do coração de Deus. Jesus não veio para glorificar você. Eu quero te contar uma notícia. O Espírito veio para colocar Jesus em destaque, para colocar Jesus no centro, para que a glória seja dele. Você não diga amém, mas eu estou amém pela sua vida. Aleluia! Ou não aleluia? Ou você achou que você veio para Jesus? Para quê? Amém? Lembra que você cantou? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constrange, eu desapareça. É por aí, né? Amém, você cantou, agora essa é a realidade, irmãos. Segunda coisa, o perigo da justiça própria. Porque o segundo problema do sucesso é a nossa justiça própria.
quanto mais sucesso nós temos, mais justiça própria nós temos também. Lá no versículo 4, acompanha comigo, por favor. Eu vou contar para você, eu acho melhor por questão de tempo. Vamos lá. Então, o que Gideão fez agora? Gideão está no encalço, Gideão está na perseguição. Então, Gideão, ele está atrás com os 300, ele apaziguou Efraim, e agora ele atravessa o Jordão. Quando o Gideão atravessa o Jordão, estou no 4, e eles passam para o outro lado do Jordão, quem que habita o outro lado do Jordão? A tribo de Gade. Era uma das 12 tribos de Israel, que estava do outro lado. E uma das cidades da tribo de Gade chamava-se Sucote. Então ele chega até Sucote, os 300 homens estão cansados, estão exaustos, mas eles precisam perseguir o restante do exército midianita. Então eles chegam até Sucote, falam assim, rapaz, você não sabe, nós vivemos um milagre sobrenatural. Nossos 300 aqui, ó, venceu 120 mil pessoas. Só que a gente está numa fome, a gente está exausto, a gente só pede uma coisa para você, dá um pouco de pão para a gente. Sabe o que os líderes de Sucote falam? Ô Gideão, você está de brincadeira comigo, né? Por acaso os inimigos já estão na sua mão? Você já venceu para você querer pãozinho? Sabe o que o povo de Sucote estava dizendo? Gideão, se eu te ajudar, você não vence, depois o povo de Midian vai fazer o que com a gente? Vai nos vingar. Se vira, amigão. Mas veja bem, Gideão foi chamado por Deus para libertar Sucote, sim ou não? Sim. Gideão acabou de vencer uma grande guerra. Acabou de fazer a obra de Deus. E alguém disse para ele, não vou te dar pão, se vira. Gideão então sai e fala o seguinte, olha, vocês vão ver. Eu vou vencer. E quando eu vencer, eu vou pegar espinhos do deserto, vou cortar a carne de vocês com os espinhos. Isso resultaria em morte. Ele sai dali, ele vai até Peniel, próxima cidade de Gade. Quando ele chega em Peniel, o povo de Peniel fala, dá um pouco de pão. A gente está exausto. Ele fala, por acaso você já está com os inimigos na tua mão? Estou fora, não vou te ajudar. Ele fala, eu vou derrubar a torre de vocês. Gideão, então, ele continua na perseguição. Ele vence os inimigos. Ele vence 15 mil. Então ele volta, ele pega os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna. Só que quando ele volta, ele não mata os reis. Ele podia ter matado os reis lá. Sabe o que ele faz? Ele volta até Sucote e Peniel e fala, lembra que vocês não me ajudaram? Lembra quando eu estava passando na prova e você não me ajudou? Agora que eu estou na bênção, você vai se arrepender. Eu vou estar no palco. Ele vai lá, pega os espinhos do deserto e rasga a carne dos líderes. Ele pega um jovem, tortura aquele jovem, faz o jovem entregar quem é os líderes. Ele chega até Peniel, derruba a torre de Peniel e mata os homens de Peniel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Esse era o hino de Gideão. Eu estou passando na prova, mas ninguém me ajudou. Eu estou passando por dificuldade, mas ninguém me ajudou. E detalhe, eu estou fazendo a obra de Deus e ninguém nessa célula me ajuda. Ninguém nessa igreja me ajuda. Só eu lidero, só eu oro, só eu faço, só eu. Mas vocês vão ver. Eu vou vencer. A célula vai multiplicar, miserável. Eu vou comprar minha casa própria. E vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Eu vou esfregar o inimigo na cara de vocês. Vou mostrar que eu comecei com iPhone 1, mas eu vou chegar no 10. Eu andava de Fusca, mas um dia eu ainda vou andar de Corolla. Você vai ver, e Gideão usa o nome de Deus, quando o Senhor me entregar nas minhas mãos. Você já viu essa história com algum crente em algum lugar, com algum louvor em alguma igreja? Deixa eu te falar algo, irmãos. Quero te dizer algo. Um dos perigos do poder é a justiça própria. É quando nós achamos que as pessoas têm que nos honrar. É quando nós achamos e usamos o nome de Deus para a nossa própria glória. E se as pessoas recusam nos honrá-lo, nós ficamos furiosos, aborrecidos, chateados.
Mas deixa eu te falar uma coisa, Gideão. Deus deu a missão para quem? Por favor, responda. Deus deu a missão para quem? Não foi para Gideão, estou falando de você. Deus deu essa missão para quem? Fala para mim. Deus deu a missão para quem? Você não precisou de Sucote nem de Peniel. Por que você está furioso agora? Quando Deus te chamou, Deus não colocou no contrato que pessoas te abençoariam, que pessoas te honrariam, nem que ela estaria com você. Deus só colocou no contrato da aliança: eu estarei com você até o fim, ainda que ninguém te honre, ainda que ninguém ore com você, ainda que ninguém evangelize com você, ainda que ninguém oferte na sua vida, eu estarei com você. Mas se você está furioso por causa da atitude das outras pessoas, porque elas não estão te honrando, você está colocando a atitude nelas e não em Deus. Deus chamou você, e você com Deus é maioria. Não esqueça que Deus não precisou de Sucote, Deus não precisou de Peniel, Deus não precisou de espada, Deus precisou do seu poder, da sua glória, para te dar vitória. Lembre-se, não foi você que venceu, foi o Senhor que venceu por meio da sua vida. Portanto, não fique furioso, não fique chateado, porque ninguém tem te honrado, porque ninguém tem reconhecido, porque ninguém tem colocado você no holofote e te elogiado. Você precisa do Senhor. Aplaudam o Senhor nessa noite, irmãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Virei um pastor pentecostal agora. Aleluia! Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com a justiça própria. Esquecer de quem nos deu a vitória. Terceiro perigo é nós queremos honrar a nós mesmos, irmãos. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um chamado, Deus nos tirou do lagar, Deus nos escolheu, Deus nos colocou numa caminhada. Sabe, o problema é que no meio do caminho nós esquecemos o porquê Deus nos chamou, e nós achamos que Deus nos chamou para a honra nossa, para a honra da nossa família. No versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: então perguntou a Zeba e Zalmuna. Lembra, Zeba e Zalmuna é o rei dos midianitas, sim ou não? Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Aqui nós descobrimos algo. Gideão está perseguindo esses reis, porque eles já tinham matado os 15 mil, junto com os 300, que já era um milagre. Então ele captura os reis, esfrega na cara de quem não ajudou ele. Agora ele chega para esses dois reis, é hora de cuidar dos reis, que estão presos com ele. Vem cá, vocês mataram umas pessoas lá no Monte Tabor. Como que eram essas pessoas que vocês mataram? Aí os reis respondem. Gideão, eles eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Eles tiram meio que um sarro de Gideão, ele sabia que para ele já estava perdido. Gideão era a sua cara. Parecia com você, Gideão. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filho da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor, que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Peraí, deixa eu te entender uma coisa. Você vai matar o inimigo porque eles oprimiam o povo de Deus? Ou porque matou sua família? Só te fazer uma perguntinha aqui, cara pálida. Você está na vida da igreja, no ministério, para salvar o nome da sua família? Ou por causa da glória de Deus? Peraí, Gideão, que intenção estava por trás disso tudo? Peraí, Gideão, eu achei que você estava nessa missão por causa da glória de Deus. Eu achei que você estava liderando, pastoreando, cuidando da vida da igreja por causa da glória de Deus. Ah, é por causa da sua glória? Quer dizer que se eles não tivessem mexido com a sua família, não tinha problema eles terem mexido com Deus? Então quer dizer que a sua família está acima de Deus, Gideão? Mas vamos tratar mais sobre isso, Gideão. Vamos descobrir as motivações do nosso coração. Versículo 20. Diz assim: e Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito
Sabe o que ele está fazendo aqui? Vocês mataram meus irmãos, mas eu vou colocar uma criança, um jovenzinho para matar vocês. Vocês mataram príncipes, mas eu vou usar o mais novo da família, o mais jovem da família, para poder matar vocês. Para que a humilhação de vocês seja tão grande, para que eu possa dizer que aquele que mexeu com a minha família foi humilhado até o último. E detalhe, usando o nome para um projeto pessoal. Usando o nome de Deus para que a sua família fosse honrada. Gideão não só decide matá-lo, Gideão decide humilhá-lo, mandando que o menino os matasse para que seus inimigos sofressem a humilhação máxima e o nome da sua família fosse honrado. O menino é tão novo que o menino fica com medo. Ele não tem coragem de matar. Ele é jovem. A missão dada por Deus a nós é para a honra e glória do seu nome. Mas no meio da caminhada, irmãos, corremos o risco de querer honra para nós mesmos e para a nossa família. Quantas vezes a igreja se torna de pai para filho, de filho para pai, e continua, e agora não vira mais uma monarquia. Quantas vezes nós esquecemos do nome do Senhor, mas queremos que o nosso nome seja eternizado. No perigo do sucesso, cuidado com a busca dos holofotes. O Espírito Santo não veio apontar para nós. No perigo do sucesso, cuidado com a sua justiça própria. Porque eu quero dizer algo para você, irmãos. Na caminhada da igreja, a justiça própria vai bater na nossa porta o tempo todo. A justiça própria vai ser a nossa maior tentação. A grande desafio dos líderes, o nosso grande desafio, é continuar andando com Deus, ainda que pessoas não nos reconheçam. O nosso grande desafio, o nosso grande perigo, é querer honra para nós mesmos, é querer que as pessoas nos honrem, ao invés de honrar a Deus, irmãos. E eu quero ir para o meu último ponto, sobre o perigo do sucesso. Está lá no versículo 22. Se você não entendeu nada até aqui, se você entender a partir daqui, irmãos, a sua vida já muda. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou da mão de... Que cara pálida? Como assim? Sabe por que eles queriam um rei humano? Sabe por que eles queriam ter um rei? Porque eles não queriam obedecer o rei que eles já tinham. Sabe qual era o rei que eles já tinham? O Senhor. É mais fácil eu ter um rei humano, um pastor, alguém que diz o que eu tenho que fazer na minha vida, do que eu ter que obedecer ao Senhor que já disse o que eu tenho que fazer. Sabe, então Gideão, eles dizem ao Gideão: reine sobre nós, Gideão, seja o nosso rei, porque você nos libertou. Espera aí, irmãos, quem libertou foi Gideão, irmãos? Tem alguém aqui? Quem libertou o povo de Israel foi Gideão, irmãos? Mas eles dizem que foi. Você entendeu porque Deus fez questão que fosse só 300? Porque nós insistimos em levantar para nós outro libertador que não seja Jesus. Gideão, então, ele tem um discurso bonito. Um discurso teologicamente maravilhoso. Gideão diz no próximo versículo, acompanha comigo: não reinarei sobre vocês. Respondeu-lhe Gideão: nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre... Olha que discurso bonito. O Senhor sabe, a igreja não é minha, a igreja é dele. A célula não é minha, a célula é dele. Esse ministério não é meu, o ministério é dele. Pergunta é, suas atitudes condizem com isso? O Senhor sabe, esse salário não é meu, o salário é dele. É mesmo. O Senhor sabe, os filhos não são meus, os filhos são dele. O Senhor sabe, esse casamento não é meu, esse casamento é do Senhor. O Senhor sabe, o tempo não é meu, o tempo é dele. Por ele, para ele. Como que é? Minha vida, estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor.
dono dos meus dias. Ah, é? Quer dizer que por ele, seu salário, sua família, seu tempo, seu casamento, seu carro, tudo é dele. Podemos falar sobre isso? Ou isso é só um discurso bonito? É, Deus. A gente pode tocar nesse assunto? Porque Gideão está com um discurso maravilhoso. Tudo é teu. Tem aquele outro que eu amo também. Tudo o que eu tenho é teu. Eu ajudei. Cristo, tudo o que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro. Minha vida por inteiro. É mesmo? Vamos falar sobre isso? Será que é tudo de Jesus mesmo? Quantos estão preparados para ver se é tudo dele mesmo? Ó Senhor Jesus. É, Gideão. Então quer dizer que você não quer reinar. O Senhor é que reina. Aleluia. Calma, irmãos. Gideão, então, tem um discurso lindo. Maravilhoso. Mas a primeira coisa que Gideão pede. O problema é quando vem o mas. Tudo que eu tenho é teu. Mas esse mês não deu para dar o dízimo, viu, Jesus? Tudo que eu tenho é teu. Mas esse dia eu estou cansado, não dá para orar. Tudo o que eu tenho é teu. Mas não tive tempo de ler a Bíblia, Jesus. Dando continuidade. Versículo 24, por favor. Diz assim. E prosseguiu. Eu não quero ser rei sobre vocês. Eu só lhe peço uma coisa. Cada um de vocês dê o brinco de sua parte dos despojos. Por quê? Os israelitas costumavam usar brinco de... Eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos de ouro, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço do seu camelo. Primeira coisa, ele disse que não queria ser rei, mas ele pediu riquezas. Gideão diz, eu não quero ser rei, mas pediu ao povo que se tornasse rico como um rei. Segunda coisa, versículo 27, acompanha comigo por favor, diz assim, 8:27, Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal. Os irmãos colocam aquela imagem para mim por favor, e usou ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel se prostituiu, fazendo dele objeto de adoração, e veio para ser uma armadilha para Gideão e a sua... Então presta atenção. Não sei se vocês estão enxergando. Segunda coisa que Gideão fez, é que ele disse que não queria ser rei, pediu para ser rico, e produziu uma estola sacerdotal. Ele produziu para si um éfode, e essa peça era usada por quem, irmãos? Pelo sumo sacerdote. O éfode era usado pelo sumo sacerdote apenas em um lugar. Não era na tribo de Manassés. Era na tribo de Efraim. E somente no lugar, em Siló, no Santo dos Santos, pelo sacerdote. Na estola, no éfode sacerdotal, tinha o Urim e o Tumim. Sabe para que servia? Era 2 pedras. Resumindo, sim ou não. Então, quando você estava em crise, você orava, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e Deus, por meio do Urim e do Tumim, respondia sim ou não. O que Gideão faz? Ele não é da tribo de Levi, mas ele toma o lugar do sacerdote. O lugar de adoração não é Ofra, é Siló. Mas o que ele faz? Um culto de adoração na sua cidade. Agora o que ele tem? Ele é rico, ele tem um lugar de adoração, e quem que o povo vem agora para buscar e tomar decisões? A ele. Eu não sou rei, mas eu sou rico, e o povo precisa, para decidir alguma coisa na sua vida, tem que vir até mim. Pode acender a luz. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Então, agora ali,
Ao transferir o culto para Ofra, Gideão estava rivalizando com Efraim. Além de levar o povo a buscá-lo sobre todas as decisões que deveriam tomar, isso levou Ofra a se tornar um centro de peregrinação religiosa. E o que o povo fez com aquele éfode? Sabe o que eles fizeram? Passaram a adorar. Sincretismo religioso. Talvez Gideão tinha uma boa intenção. Pastor, vamos colocar uma marquinha aqui para os irmãos. Vamos colocar um candelabro. Esse púlpito está muito simples. Irmãos, se Deus não nos mandou colocar, nós não colocaremos. Nós não vamos acrescentar elementos ao culto que a palavra não nos disse para acrescentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor não é sumo sacerdote que tem que decidir tudo na sua vida. Irmãos, quantos líderes, além de querer ficar ricos, ainda querem tomar para si o lugar de Deus sobre a vida dos irmãos, querem decidir tudo sobre a vida dos irmãos. Esse dia eu estava vendo um pastor de uma das maiores denominações do Brasil, começou super bem, agora já é um senhor de idade, fizeram um busto de ouro para ele. Sabe o que é um busto de ouro? Busto é daqui para cima. Fizeram uma estátua de ouro para ele, irmãos. Nós não fomos chamados para isso. Sabe, você vai em alguns lugares, centro de peregrinação no Brasil, você percebe aquele ambiente místico. E o povo como escravos na idolatria. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser livre em Cristo Jesus. Deus não nos chamou para ser o sumo sacerdote. Já tem o sumo sacerdote, irmãos. Gideão fez aquilo que Arão fez, que é pegar o ouro e transformar em um bezerro de ouro. A única diferença é que ele pegou algo que estava na Bíblia. E talvez alguém disse para ele: Gideão, você não pode fazer isso, Gideão. Mas está escrito na Bíblia, pastor. Que o Senhor nos livre de trazer honra para nós mesmos, irmãos. Por fim, vemos que Gideão teve 70 filhos, com muitas mulheres, o que demonstra o tamanho da riqueza, porque, irmão, eu tenho 2, e para sustentar já não é fácil, imagina 70, imagina quantas mulheres, ele casou com tantas mulheres, para ter um arranjo, ainda mais, ele disse que não queria ser rei, mas ele deu o nome do seu filho Abimeleque. Abimeleque. E o que significa Abimeleque? Abimeleque, lá no versículo 31. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de... Você sabe o que significa Abimeleque? Em hebraico, Ab significa pai, ou meu pai. Você sabe o que significa Meleque em hebraico? Rei. Ele disse que não queria ser rei. Tudo o que eu tenho é teu. Jamais serei rei. Mas sabe qual é o nome do filho que ele deu? Meu pai é rei. O meu discurso diz uma coisa. E por favor, louvor, não pare de cantar essas músicas não. Muito boa, pode cantar até no final. O meu discurso diz: eu não quero ser rei. Jesus é o rei. Mas o nome do meu filho é Abimeleque. Sabe o que eu estou dizendo por meio do meu filho? Eu sou o rei. Porque muitas vezes, irmãos, nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, mas o nosso coração insiste em levantar outros reis em nossa vida. Eu quero dizer para você que antes dessa palavra te confrontar, enquanto eu preparava, o Senhor me confrontou terrivelmente. Antes dessa palavra falar com você, ela falou comigo. Em Juízes 7:25, ao reconhecer que só o Senhor poderia dar vitória, projeta para mim. Gideão adora a Deus. Gideão adora a Deus. Então Gideão adorou a Deus. Mas é interessante que quando agora Gideão tem sucesso, Gideão esquece e nunca mais você vai ver Gideão adorando a Deus. Sabe, adoração, estava falando hoje para os irmãos do curso, adoração não é Deus que precisa. Adoração é nós que precisamos adorar. Porque enquanto nós adoramos, nós reconhecemos que a glória é dele.
que a glória é para Ele, que tudo é dEle, que é Ele que deve receber a glória. Por isso não adore ao Senhor, não cante ao Senhor cânticos humanistas, mas adore ao Senhor com palavras que exalte e que declara que a glória é só para Ele, irmãos. Você sabe se você está vencendo o perigo do sucesso? Se você continua mantendo uma vida de adoração. Você continua mantendo uma vida de adoração todo dia? Gideão começou muito bem. De guerreiro fraco, tornou-se um guerreiro poderoso. Mas o sucesso levou ao fracasso. Nós também corremos esse perigo, irmãos, de começar bem pela graça, mas no meio da caminhada, achar que somos merecedores, achar que vencemos por causa dos nossos esforços. Veja bem, pega esse exemplo aqui. Imagina um homem que deseja ter muito sucesso na sua vida financeira. E ele transforma o trabalho no seu ídolo. Se esse homem consegue uma carreira de sucesso, ele vai continuar com o trabalho como seu ídolo. Mas se ele fracassa, fica desempregado, vai ao fundo do poço, ele se decepciona com seu ídolo e vê que o trabalho não pode supri-lo. Às vezes, o fracasso é um instrumento de Deus para nos dizer e remover os ídolos da nossa vida. Para que quando você chegue no sucesso, você não atribui a você mesmo ou ao sucesso o que você tem. Nós corremos um perigo, nós vivemos a era da teologia coaching, de devocionais coaching, onde você é o centro, onde os devocionais são voltados para você ter sucesso. Nós vivemos tempo da teologia da prosperidade, onde o centro da igreja é a sua prosperidade financeira. Nós vivemos tempos, irmãos, terríveis, onde o sinônimo de ser crente vencedor, de ser abençoado, é ter bens financeiros, irmãos. Mas Deus não mede você, presta atenção nisso aqui, Deus não mede você pelo seu sucesso. Deus não se importa com o seu sucesso. Deus se importa se você vai permanecer fiel até o fim. Deus está mais preocupado. Pastor, quer dizer que Deus não vai me dar sucesso? Vai, mas deixa eu te dizer algo. É melhor que você não tenha sucesso e você chegue até o último dia dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, do que você tenha sucesso e você se perca na caminhada. Sabe, tem um pastor que ele passou a fazer vídeos, não contra uma igreja específica, mas sobre a teologia dessa igreja. E a igreja aqui da nossa região. Então ele começou a dizer como é que aquela teologia estava levando as pessoas a se perderem. Porque era a teologia do sucesso, sucesso, sucesso. E fizeram de Alphaville o centro de peregrinação de São Paulo. Sucesso, sucesso, sucesso. E aí, alguém respondeu esse pastor, colocou uma foto da igreja com 20 mil pessoas. Falou: sabe por que você está falando isso? Porque você tem inveja. Porque tem 20 mil pessoas ouvindo eles e não tem ninguém ouvindo você. O pastor respondeu: eu não sou contra 20 mil pessoas. E eu também não sou contra, eu também quero pastorear uma igreja de 20 mil. O problema não é 20 mil pessoas. O problema é quando você mede o sucesso de uma igreja pela quantidade de membros que ele tem. Quando você olha para uma igreja ou para um pastor e diz se ele tem sucesso ou não tem sucesso pelo número de seguidores que ele tem no Instagram. Quando você mede a sua vida pelo número de dinheiro que você tem na conta bancária. Deus não mede seu sucesso por isso. Deus mede o sucesso pela fidelidade de você permanecer até o fim. Talvez você está aqui decepcionado. Pastor, eu não estou tendo sucesso. Mas eu quero dizer algo para você. Você permanece firme no Senhor. Você permanece firme com Jesus. Esse é o sucesso que o Senhor quer.
Sabe, irmãos, nós, muitas vezes, começamos a achar que é nosso mérito, achar que a conquista que tivemos é devida ao nosso sucesso. Fazemos a obra de Deus e achamos que merecemos elogio, que merecemos glória por isso. Mas, quando eu estava preparando essa palavra, veio um versículo, sabe, Lucas 17:10, que eu pensei 2 vezes antes de colocar. Porque Jesus diz algo quando nós fazemos tudo o que tem que fazer. Após você cumprir toda a obra, todo o chamado que Deus deu para você, qual tem que ser a sua posição? E eu falei, Senhor, eu não tenho muita coragem de colocar esse versículo, não. Falei, vou colocar, porque eu acho que não é por causa disso que os irmãos vão embora para a igreja, da igreja. Mas Jesus disse que após o servo fazer tudo que o Senhor mandar, sabe qual a postura do servo? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado. E nós não fizemos tudo ainda que for ordenado a nós. Quantos concordam? Mas se você fizer tudo que for ordenado, qual que é a sua postura? Devemos dizer, somos servos? Falei, Senhor. Qual que é a nossa postura? Somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. A glória continua sendo dele. Gideão fracassou. Porque, como nós vimos, irmãos, a falha e o fracasso de Gideão, o registro que foi só por meio de 300, mostra ao povo e nos mostra que Cristo é o juiz e o libertador perfeito. É Ele que merece toda a honra, é Ele que merece toda a glória, irmãos. E eu quero terminar com Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Eu quero ler esse versículo. E eu espero sinceramente que essa palavra queime no seu coração, irmãos, como tem queimado no meu coração. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim. Não vou explicar o texto porque ele já explica por si próprio. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide somente não dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o rei que merecia toda a glória, viu? Qual foi a atitude dele? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui está o sucesso. E Paulo diz o quê? Tome a mesma atitude do coach. Eu sou o cara. Eu sou o poderoso. Fui eu que fiz. Fui eu que libertei. Tenha a mesma atitude que Jesus. Seja um servo. Fique de pé no seu lugar. Irmãos, eu creio. Eu não quero te dar uma palavra motivacional aqui. Mas eu creio que nós seremos uma igreja, que nós vamos ter milhares de pessoas. Os améns foram poucos. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou fazer igual o Gideão quando a gente chegar lá. Sabe, irmãos, eu creio que Deus levantará muitos empresários em nosso meio. Levantará muitas pessoas de sucesso. Mas entenda uma coisa. A glória não está nisso. A glória não está nisso. A glória está em você permanecer fiel. A glória está em você ser humilde até o fim e dizer, os holofotes, a glória do Senhor. Feche seus olhos por um instante. Essa palavra falou com você. Você estava buscando uma vida cristã onde o sucesso era o centro? Você estava buscando uma vida cristã onde você era o centro?
eu quero te chamar a te tirar do centro e a colocar Jesus no centro. Não busque os holofotes, porque o Espírito Santo aponta para Cristo. Você que está servindo na obra de Deus e não tem sido reconhecido, não entre na justiça própria. Foi Ele que te chamou nessa missão e é Ele que vai te levar até o fim. Não busque honra para você ou para sua família. Não deixe que o sucesso suba a seu coração. Existem aspectos da sua vida, trabalho, que você acha que deveria receber mais reconhecimento e honra. O Evangelho da Graça nos diz: a honra é dele, a glória é dele. Quais áreas da nossa vida, irmãos, nós precisamos alinhar com o Evangelho e reconhecer que a vitória é dele, que o poder é dele, irmãos? Ou se essa palavra falou com você de alguma forma, fale ao Senhor agora. Fala: Jesus, tu és a minha razão. Que a minha vida seja tua, mas não apenas do falar, não apenas do discurso.